Voltamos com o Roda Viva Pernambuco, a prefeita da cidade de Caruaru, Raquel Lira, que pertence ao PSDB conosco. Vou voltando logo com uma pergunta de Rebeca, para depois a gente rodar com o Edmar e os colegas da mesa. Rebeca, boa noite, né? Mais uma vez. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos. Boa noite, prefeita. Eu queria voltar a essa questão de Bolsonaro, que ele vai estar aqui na sexta-feira. Ele vai vir a Pernambuco, vai anunciar algumas obras, possivelmente vai se reunir com governadores na Sudene. E aí eu queria saber uma avaliação sua de Bolsonaro, do governo dele, porque há no Nordeste essa crítica, né, de que ainda hoje não há uma leitura fixa em relação ao Nordeste. Quais são as ações, qual é a postura que ele vai tomar em relação ao Nordeste, que voltou em Haddad, né, e tem essa fama de ser lulista. E aí eu queria uma avaliação sua em relação a Bolsonaro e essa busca por recursos também. Olha, a gente falar sobre a necessidade de se apresentar um plano de desenvolvimento para o Nordeste, ações estruturadoras, né? Nós temos ações que estão, obras que são do governo federal, em parceria com o governo do estado, não sei, e aí é bom saber também em que pedaço que cada um está, né? Transposição do São Francisco, a adutora do Agreste, é água para mais de 60 municípios de Pernambuco, só com o ramal da adutora do Agreste, que a gente arrasta, a previsão era 2014, 2018, 2020, vai em 23, e isso não termina, chega água para o município, não chega para outro. Caruaru, por exemplo, vive num rodízio de 5 dias com água e 25 sem. Pois a gente tem no Nordeste, quando eu falo isso em São Paulo, eu participo de muitos grupos, São Paulo, Brasília, quando eu digo em que estágio que a gente está em áreas que são essenciais, assim, de sobrevivência humana, as pessoas não acreditam. Quando fala de racionamento de São Paulo, nós falamos de 6 horas por dia sem água. Quando a gente fala de racionamento no Nordeste, tem cidade que está há 3 anos sem água, como Jataúba. A gente não tem, viver um racionamento desse numa cidade de 400 mil habitantes. Então, eu espero que Bolsonaro possa vir. Ele vem para fazer uma reunião, já teve algumas reuniões com os governadores do Nordeste, e eu espero que ele possa anunciar, assim, um plano de investimento para cá e um plano de desenvolvimento para o Nordeste. A gente tem, com o governo federal, 39 convênios de Caruaru, com recursos do governo federal. E a gente está conseguindo fazer a execução dessas obras. Está mais lenta a distribuição dos recursos, o fluxo desses recursos, quando faz medição, apresenta para a Caixa Econômica, vai e volta do Ministério, mas assim, tem começado a pingar essas respostas. A gente espera que o fluxo possa ser retomado, né? A promessa que existe é que a partir de junho esse fluxo seja retomado, espero que vire realidade. A gente tem um furo ainda importante na área de assistência social que dialoga muito com o Nordeste. Por exemplo, em Caruaru, média e alta complexidade da área de assistência, abrigos de crianças vítimas de violência, órfãs, abrigo de pessoas usuárias de drogas. A gente está sem recurso regular, não foi só agora na era Bolsonaro, a gente pegou em 6 meses do governo Temer, que acumulam na minha cidade, por exemplo, cerca de 3 milhões de reais. E isso tem acontecido no Brasil todo, e no Nordeste isso é mais grave, porque a gente tem hoje, são pessoas onde tem mais desigualdade social, são pessoas que sofrem mais com desemprego, e a gente precisa ter clareza na política social do governo. A gente tem uma pauta importante, que é a votação do Fundeb, da manutenção do Fundeb, que repassa dinheiro para a educação. Em Caruaru, por exemplo, nós temos 43 mil alunos. Você imagina numa população... Mas a senhora acredita, desculpe interromper, que Bolsonaro então vai quebrar essa rusga, digamos assim, que existe com o Nordeste? Com essas ações que você está dizendo? Bem, se a rusga existe... O que ela quer dizer é o seguinte: Bolsonaro não vai ser um novo Paulo Câmara não para o Nordeste, como é Paulo Câmara para Caruaru. Eu espero que não. Eu espero que não, e a gente tem mecanismos nas políticas públicas no Brasil, né? Legislação de SUAS, a própria lei do Fundeb, a não ser que haja um desmonte de política social. Eu espero que isso não aconteça e, assim, a gente tem que dar o crédito para ele para permitir que ele possa fazer as coisas funcionar da melhor forma. Agora, Paulo Câmara já teve 4 anos de governo, já está no seu 5º, já mostrou a que veio. Ele ainda merece um crédito porque está no começo do mandato, né? Edmar, sua primeira participação, Edmar. Boa noite, prefeita. Eu queria saber em relação ao atual deputado Zé Queiroz. Ele lhe apoiou no segundo turno da eleição de prefeito de Caruaru. E por onde ele passa hoje, ele lhe chama de prefeita fraquinha, né? Toda vez, a prefeita fraquinha, ele usa sempre esse termo. O que aconteceu para ele mudar, né? De 0 a 100 aí, quando lhe apoiou no segundo turno da eleição de 2016, e agora, por onde passa, ataca a sua gestão e principalmente a sua figura. Quando me chama de prefeita fraquinha, eu chamo ele de machista.
Porque eu não vejo não vejo um homem chamar um outro homem de prefeito fraquinho ou de governador fraquinho. Ele vai em cima de questões que dizem respeito à gestão. Eu quero ser julgada pelo meu mandato. E esse julgamento ele só pode ser feito em dezembro de 2020. Queiroz teve 18 anos à frente da prefeitura de Caruaru. Ele é julgado pelo histórico dele como prefeito de Caruaru. Mas ele não me permite chegar a 4 anos de mandato e quer fazer um julgamento precoce, como muitos da oposição, que são da base do governador Paulo Câmara, querem fazer esse julgamento antecipando um fim do mandato que só acontece em dezembro de 2020. Então, considerando uma atitude machista, de utilizar termos pejorativos para classificar uma mulher que está na política, eu lhe digo que sou a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru, que é muita luta e é uma conquista de um espaço importante para ocupar numa sociedade que está quebrando paradigmas, como a da minha cidade, para poder eleger uma primeira mulher e ter um estilo diferente, né, do dele, né, do personalismo, para alguém que está buscando a modernização da gestão pública, a eficiência da máquina pública. Ele está sendo julgado pelos 18 anos dele, já foi pelo povo várias vezes, e eu não posso comparar 18 com 2 anos, e eu preciso ser julgado ao final do meu mandato. Recebi o apoio do prefeito Zé Queiroz, como recebi de Volney, que é deputado federal, no segundo turno das eleições. No primeiro mandato ele esteve com um candidato do PSB, que era Jorge Gomes, vice-prefeito dele, e tive um compromisso com ele, que era o compromisso de executar as obras que estavam pactuadas e que não deixaria obras pela metade no meio do caminho ou nem iniciadas ainda, mas com a expectativa de serem iniciadas. Eu estou dando cumprimento a isso e os números mostram pelo investimento que a gente tem na prefeitura, cumprindo o que eu pactuei com ele, conseguindo novos recursos para investimento em Caruaru. E para quem foi eleito com voto de Caruaru, não só tem ele, tem outros deputados que tiveram voto em Caruaru e que se dizem representantes de nossa cidade, e são efetivamente, porque receberam a legitimidade do povo. Nós pedimos o apoio deles para poder enfrentar o desafio que é gerenciar uma cidade do nosso porte que carece de investimentos importantes, especialmente do governo do estado. Eles fazem parte da base do governador Paulo Câmara e podem nos ajudar a fazer essa articulação lá no governo federal, que coloquem para quem está na Câmara dos Deputados, que possa destinar emendas parlamentares para Caruaru, não só quando tem os seus como representantes do povo no Poder Executivo do município. Vou passar para o Hélio fazer a pergunta. Só para concluir, só mais uma rapidinho. pergunta. Houve alguma herança maldita da gestão do Zé Queiroz que a senhora recebeu? Olha, a gente tem débitos importantes, né? Recebi um débito importante da Previdência, restos a pagar. Agora, nós buscamos fazer, desde o primeiro momento, um forte trabalho de equilíbrio fiscal no município. E o que é equilíbrio fiscal, né? Parece palavra difícil para falar coisa que é equilibrar receita e despesa. O que eu gasto é o que eu consigo arrecadar. Isso melhorando a receita, a arrecadação do município, tratando transparência, modernizando a máquina, contratando profissionais a partir de seleções públicas. Estou instituindo a Procuradoria do município. Eu vi isso, trabalhei com isso no governo Eduardo, estou trazendo a minha experiência para cá, consegui apoio de instituições não governamentais de São Paulo para poder investir em Caruaru com consultorias, e a gente tem feito um trabalho importante no município, elevando a arrecadação e melhorando a capacidade de investimento do município, inclusive para pegar o empréstimo que nós pegamos. A gente só conseguiu um empréstimo porque a gente conseguiu melhorar a arrecadação. Eu acho que tudo o que a gente pegou no município, ele foi devidamente escrito no relatório de transição. Foi uma lei que eu fiz na Assembleia Legislativa, a Lei de Transição de Mandatos, que foi uma lei que vingou no nosso município, no nosso estado. Fico muito feliz, fiz a várias mãos com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e fui também, pude usar a lei. Agora, tem débitos importantes, tem, restos a pagar, tem, muito restos a pagar de servidor público, não se pagava de maneira indistinta, 13º, férias, e a gente tem que não só arcar com aquilo que vem para frente, mas sou muito cobrada pelo que não foi pago para trás. E eu peguei a Previdência do município com R$200 mil. 200 mil em caixa, 200 mil. Hoje a gente tem cerca de 11 milhões e, além disso, nós fazemos um aporte de cerca de 2 milhões por mês para poder pagar a folha de aposentado e pensionista. Mas houve, então, irresponsabilidade séria. Na verdade, existia uma segregação de massa. Para quem está ouvindo a gente é meio difícil falar sobre isso, mas houve uma separação de fundos. Houve uma capitalização de fundo de 54 milhões e aqui esse fundo, depois houve uma fusão e o dinheiro foi todo gasto
E isso está sendo discutido pelos tribunais de contas, porque Ministério da Previdência. Isso é outra caixa preta, né? Quando você for para a Previdência dos municípios, vai ser muita bronca. Vou passar para o Wellington, mas antes, se não me falha a memória, os amigos me corrijam. Agora, não vou ocupar o tempo do povo que está nos assistindo e falar de coisa ruim, mas os números estão escritos. Coisa ruim é Zé Queiroz, né? Não é isso. Brincadeira, Coisa brincadeira. ruim é o que a gente tem de passivo para poder fazer o montante. enfrentamento ao Mas longo do mandato. O interessante, me corrija se estiver errado a senhora e os colegas aqui. Você tem Tony Gel, Zé Queiroz e Lessa, 3 deputados estaduais de Caruaru. Você tem Vônei Queiroz e Fernando Rodolfo, foram eleitos por Caruaru. E Rodolfo tem buscado nos ajudar, tá? Pronto, então isso que eu ia dizer, porque parece que desses aqui, cada um que quer ser prefeito da cidade, né? Só trabalha em prol dele e não da cidade. Daniel Coelho, que votei nele. Ele tem lhe ajudado, né? Já colocou 7 milhões de emenda Pois parlamentar. muito eu mais vou do estar que com ele sexta-feira como ministro Os próprios Osmar Muito Pereira, mais do que nativos, né? os Os próprios nativos, né? para tratar de Interessante assistência. isso, né? Wellington, sua pergunta, Wellington. E quando muitos Oi. calam, a gente tem tido a voz de Priscila na Assembleia para Priscila. poder falar sobre Caruaru. Perfeito. Porque não adianta, porque faz Bom. parte da base do governo, mas silenciar diante das necessidades que o município tem. Estado é um só, né? Wellington. Prefeita, eu pesquisei, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar sempre tem exposto algumas denúncias em relação à merenda escolar, né, a falta de merenda ou a qualidade da merenda. Também em relação à água mineral, que tem faltado em algumas escolas, eles chegaram a expor essa situação. E na escola Álvaro Lins 2, inclusive aconteceu um episódio em que um aluno filmou e fotografou uma larva na merenda. Enfim, às vezes isso aí pode ser só lenda, mas o Conselho ele chegou a expor essa situação. Gostaria de saber como é que está a situação das merendas escolares em Caruaru e também puxar o gancho da educação. Eu queria saber em relação às creches, né? A senhora prometeu 8 mil vagas. E vou cumprir, viu? Vai cumprir, né? E, no entanto, a creche Alto do Moura, né? Ela era para ter sido entregue em outubro de 2018 e ainda está parada. Daqui para 2020, vai dar para cumprir essa questão das 8 mil vagas nas creches também? Vou cumprir. As 8 mil vagas de creche é compromisso nosso. E quando a gente fala de 8 mil vagas de creche, parece que a gente tirou o número lá da estratosfera. Não. Existe um Plano Nacional da Educação, Plano Municipal de Educação, que indica que a gente deveria ter no Brasil 50% das crianças em idade de creche, pelo menos abrir as vagas, ofertar vagas de pelo menos 50% das crianças em idade de creche na creche, crianças de 0 a 3 anos. E por que se fala em 50%? Porque muitas das crianças, as famílias preferem ficar com elas nessa idade, tomar conta delas pessoalmente, sem precisar estar necessariamente dentro da escola. Então, a meta é 50% de vaga de creche. E a gente fez as contas em Caruaru, 50% dessas crianças corresponde a 8 mil vagas de creche. Eu peguei a prefeitura, cheguei à prefeitura de Caruaru com um pouco mais de 900 vagas, em torno de, aliás, cerca de 1.000 vagas, um pouco menos do que isso. E vou entregar com mais 8 mil vagas. Em relação às merendas. A merenda, oi? Hoje está com quantas vagas? Hoje nós temos, eu dobrei, a gente tem 2.000 e alguma coisa, e a gente está fechando o censo escolar até o final do mês de maio, né? A última quarta-feira do mês de maio fecha o censo escolar para a gente informar lá ao FNDE, INEP, e aí a gente vai poder ter o número preciso, mas... Então falta ainda umas 4 mil, mais ou menos. Não. Eu tenho 2.000, eu preciso de mais 7. De mais 7 mil. A gente tem hoje em construção ou em ampliação cerca de 4.300 vagas, estou buscando mais 3.700 e vai dar tempo. Vai dar. Em Sobre relação isso, à merenda, né? Sobre a merenda, a gente está investindo em educação nos primeiros 2 anos de governo, mais do que qualquer governo da história de Caruaru. Eu não tenho dúvida nenhuma disso e aqui não é qualquer pretensão. É porque verdadeiramente o que eu quero fazer é transformar Caruaru pela educação. Eu fiz um diagnóstico junto aos alunos da rede pública, um amplo diagnóstico em março de 2017, quando cheguei à prefeitura. De cada 10 alunos do 7º ano, 7 não têm noções básicas de leitura nem de matemática. Isso evidencia que a gente precisa investir muito e investir desde cedo, né? Já tem Prêmio Nobel de Ciência dizendo que você precisa investir na primeira infância e é também por isso que eu estou destinando um novo olhar para a educação infantil e para a creche, para que a gente possa estimular as crianças na primeira infância, na época que ela cria a sua forma de raciocinar, de pensar e sua capacidade de aprender. A gente tem investido... Se eu não tivesse que reformar e os prédios das escolas não tivessem caindo tanto,
porque houve uma degradação dos prédios públicos ao longo do tempo muito grande, são 143 prédios de escola pública, eu já teria conseguido cumprir a meta. Foi herança maldita de Zé Queiroz? Olha, não foi só dele, assim, a gente, muitas vezes você prefere talvez inaugurar uma escola nova em vez de dar conta das antigas. Estou fazendo as duas coisas. Em muitos prédios, eu cito aqui, Capitão João Velho, Escola Leudo Valência, prédios que foram interditados ou desabaram ao longo desses anos, e não foi por conta de um ano sem investimento. Na verdade, é um desinvestimento na educação ao longo da história. E nós estamos fazendo esse investimento. E estamos fazendo investimento também na merenda escolar. Eu chamo você, Wellington, que você anda muito, a andar e conversar com os alunos da rede pública e com os familiares desses alunos. A gente transformou a merenda escolar. A gente hoje, os meninos que se queixavam de comer só bolacha com suco, hoje eles comem na merenda xerém com galinha, comem macarrão com feijão, comem bode, galinha, muita coisa da agricultura familiar. Tirei todos os embutidos, enlatados, preocupada com a nutrição, com a obesidade infantil, porque a gente navega entre dois extremos, entre desnutrição e entre a obesidade infantil. Nós estamos olhando para esses dois focos, colocamos saúde dentro da escola, então vai para lá o programa de saúde da família, vai vacinação, vai dentista, com a parte curativa, inclusive, mais a de prevenção. Cada escola que eu reformo, eu faço escovódromo, os meninos aprendem a escovar os dentes dentro da escola, bota oftalmologista dentro da escola, estamos distribuindo óculos para os meninos que têm deficiência de leitura, fizemos censo dos alunos e laudamos os alunos que são deficientes, são mais de 1000 na nossa rede, material específico, contratação de profissional. A gente encara isso com muita seriedade, não se resolve tudo num tempo só, tenho certeza disso. A educação é uma coisa que tem começo, meio, mas não tem fim. A necessidade de investimento que nós temos é de curto, médio e longo prazos. É um investimento que não pode parar ao longo do tempo e a gente tem muita clareza disso. Agora, houve problema pontual? Houve. Eu botei água mineral nas escolas. Investimos 1 milhão por ano em botijão de água. São 40 mil botijões de água por mês. Era água do cano? Era água antes fosse água do cano. Era água de caminhão-pipa. A água marrom, para poder fazer a merenda da escola dos meninos, era essa água que eles bebiam. Aí conseguiu botar mineral em todas? Foi? Água mineral em todas as escolas, 40 mil botijões por mês. E teve uma lava, sim, na escola Duque de Caxias, na verdade. É Álvaro Lins 2, mas o prédio é o da Duque de Caxias. E esse lote foi devolvido para o fornecedor e a gente tomou as providências que são necessárias dentro do contrato. Foi um caso específico que foi devidamente avaliado pela secretaria e devolvemos tudo. Foram algumas centenas de quilos de arroz que foram devolvidos, mas a gente tem super rigor. Contratamos 15 nutricionistas, eles estão ocupando a rede pública para a gente poder garantir uma educação, uma merenda de qualidade, reformando inclusive as cozinhas, garantindo uniformes, capacitação para as merendeiras. Também converso com elas, porque elas vão lhes dizer da diferença do trabalho que tem hoje na merenda escolar do nosso município. Eu falo isso com muita tranquilidade, sabendo que a gente tem que corrigir esse fluxo sempre, mas a gente está no caminho certo. Everson Teixeira. Prefeita, boa noite a todos. Prefeita, falar sobre segurança pública. A gente vem acompanhando nos últimos anos esse declínio do Pacto pela Vida diante da política de uma polícia ostensiva. O Pacto esqueceu que muitas vezes a segurança pública tem que ser tratada na questão social. Caruaru, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, apareceu como a terceira cidade mais violenta do estado, com 47 homicídios, um a mais do que no mesmo período do ano passado. A senhora acha que as políticas sociais desenvolvidas pelo seu governo estão satisfatórias? Segurança pública foi o principal tema de debate nas eleições de 2016. A gente vivia naquela época uma escalada ainda maior do que a que existe hoje. Em 2017, nós chegamos em Caruaru a 75 mortes por 100 mil habitantes. Isso é índice de guerra civil. Aliás, nem toda guerra civil tem esse índice. Em Caruaru teve um dia que, numa terça-feira, me lembro bem, eu liguei para o governador até meio-dia hoje, morreram 5 pessoas na minha cidade. Quando veio o tiro, a bala na cabeça do Alexandre, que era apresentador da co-irmã Globo, da TV Asa Branca em Caruaru, eu liguei, eu fui colega de Polícia Federal, colega de sala de aula de Antônio de Pádua. Liguei para ele. Eu disse, Pádua, a gente está tendo um problema em Caruaru que hoje a cidade está deserta. As pessoas não estão com coragem de sair às ruas. Qual foi que eu me comprometi quando fui candidata a prefeita? De que a prefeitura não ia se omitir. O governo do município não se omitiria em relação à questão da segurança pública, porque o Estado precisa fazer o seu papel, mas a prefeitura também precisa fazer o seu papel e agir de maneira integrada. A gente, em 17 de janeiro de 2017, fez a primeira reunião do que chamamos de Juntos pela Segurança. O Juntos pela Segurança é uma estratégia de ação integrada no território,
e lançamos um plano municipal de segurança. Hoje de manhã participei da reunião do Comitê Juntos pela Segurança, que acontece uma vez por mês com todos os atores das áreas operacionais do Governo do Estado, a Guarda Municipal, Fundação de Atendimento Socioeducativo, OAB e todos aqueles, o Corpo de Bombeiros. E a gente tem feito um trabalho integrado no município com o 4º Batalhão e com a chegada do BIESP, que também foi um grande esforço conjunto da sociedade civil, junto com tem um papel da prefeitura para que a gente pudesse levar mais um batalhão de polícia para Caruaru. O governo do estado levou o BIESP, que atende mais de 100 municípios. Houve evolução, reduzimos em mais de 40% os índices de CVLI no território. A gente fez uma estratégia também de conselhos de segurança comunitária em cada um dos locais mais violentos do nosso município, para que a população pudesse ter um canal aberto, as polícias participam desses debates, para que a gente possa fazer intervenções no território que são importantes, como desde a escola de tempo integral, a melhoria da escola no local, a criação de espaços de convivência, como quadras, recuperação do espaço público, iluminação com lâmpadas de LED. A gente criou o Ilumina Caruaru. A gente já colocou em Caruaru mais de 4.500 pontos de LED e a gente faz isso colado com a polícia, onde eles indicam que tem maior índice de criminalidade. A gente está junto com eles colocando mais iluminação, as rotas de linhas de ônibus. A gente tem um apoio para melhorar os dados estatísticos da Polícia Militar do Estado. Tem uma gerência de estatística no Estado que foi criada desde a época do governador Eduardo, quando criou o Pacto pela Vida. A gente busca melhorar esses indicadores, né? Quem está morrendo, que horas que ele está morrendo, onde que ele está morrendo, para que a gente possa ter a ação mais eficaz, não só das polícias, mas de prevenção pública, de prevenção social neste território. Não tem solução mágica, eu sempre falei sobre isso, mas precisa haver uma continuidade do investimento. A gente precisa de mais, a gente precisa de um batalhão exclusivo de polícia militar para Caruaru, a gente precisa de mais investimentos do governo do estado, sem desconsiderar aquilo que foi feito até agora. A vinda do batalhão do BIESP é importante, deu um novo gás à segurança em Caruaru, mas a gente precisa continuar os investimentos para permitir que os índices, de maneira sustentável, continuem a cair. Deixa eu pedir permissão para a senhora, para os colegas. Fizemos concurso da Guarda Municipal também. No final de maio, a gente nomeia novos guardas municipais no nosso município. Armado? Não. Não, ainda não. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que pertence ao PSDB. E já já a gente volta com o último bloco do Roda Viva Pernambuco.